Nós vamos fazer a reflexão da palavra de Deus com base num texto dos evangelhos, Evangelho de Jesus, segundo registrado pelo evangelista João, no capítulo 5, João 5. Eu quero pensar sobre a fé como a matéria-prima para a ação de Cristo. A fé como essa matéria-prima para a ação do Senhor. Antes desta leitura, eu quero lhe incentivar naquilo que a gente falou no início e durante a última oração foi destacado aqui, que você possa fazer desse tempo um tempo de anunciação do Evangelho transformador da graça de Jesus. Fale mais para as pessoas que estão mais do que nunca precisando nesse tempo, que estão recebendo o bombardeio de tantas notícias que têm deixado muitas aflitas e angustiadas. Transmita a vida, transmita a esperança, faça com que os seus amigos tenham acesso a essa mensagem, seja de uma ligação, uma mensagem escrita, uma mensagem de áudio, que você que ainda não está num pequeno grupo da igreja multiplicador, num IL, integre, possa fazer parte, nos procure que a gente encaminha para que você possa estar interagindo, aprendendo e compartilhando com outras pessoas. Estamos com encontros semanais também, esteja no EBD, nossas classes estão funcionando, graças ao Senhor, pela misericórdia dEle, regularmente, com toda intensidade, com tantas outras pessoas, e algumas que nem podem vir, muitas vezes, por estarem em outros lugares, ou então terem algumas limitações, estão participando. E volto a dizer, proclame Cristo Jesus, para que outras vidas se tornem também discípulos e discípulas dele. É um tempo de proclamar o poder do Senhor, a direção do Senhor, o controle do Senhor, o amor, a sua compaixão, a sua graça. Seja solidário em ajudar alguém com alimento, partilhando do pão. Seja solidário em ajudar alguém com outra mobilização, mas também sobremaneira com a palavra viva do Senhor, com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos neste momento ler o texto que está diante de nós, que assim nos diz. Peço que você acompanhe aí na sua Bíblia e continue com ela aberta, ou então com ela acessada aí no seu aparelho. Algum tempo depois, João capítulo 5, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Ele tem 5 entradas em volta, ou 5 pavilhões. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico há 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isto ocorreu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Que o Senhor possa usar esta leitura e a ministração para edificar o seu coração. Nós encontramos um texto conhecido de muitos de nós, mas que nesta noite o Espírito Santo, ao falar ao meu coração, deseja compartilhar com o seu também, sobre a diferença que faz realmente de uma fé
centrada em Jesus. O texto nos apresenta um cenário bem contraditório. Um cenário de festa, que era uma das grandes festas dos judeus. Os judeus comemoravam e celebravam muitas festas. O texto sagrado não nos fala qual delas, mas tinha a festa da Páscoa, que muito provavelmente não seria a do texto em tela, mas é uma das grandes e maiores festas dos judeus em todos os tempos, e não era diferente naquele tempo. A festa dos Pentecostes, chamada da colheita, 7 semanas depois da Páscoa, como de fato gratidão ao Senhor por sua provisão, por seu cuidado. A festa de Purim, sobre a qual nós até falamos na última ministração, domingo à noite, que também era motivo de gratidão pelo livramento que Deus deu ao seu povo do possível e provável genocídio que sofreria com Amã e com os amalequitas, entre outras tantas festas. Sei que o cenário é de festa, é de celebração, e eram muitos os que caminhavam lá para a cidade de Jerusalém. Jesus também vai, como um judeu que era, para fazer uma grande diferença ali, mas também o cenário era um cenário de dor e sofrimento, onde muitos não atentavam, não davam a mínima para aquele cenário. É curioso que a maioria entrava pelo tapete vermelho, figurativamente falando, que conduzia até dentro do templo, com as suas respectivas separações, primeiro os homens, depois as mulheres, depois o pátio dos gentios, e daí sucessivamente. Queriam ir para ver o que ia acontecer, para a celebração, o que poderiam desfrutar, alguns com suas longas roupas sendo apresentados, mas Jesus opta por ir para um caminho que a maioria não quis e nem seguiria. É justamente esse caminho que a gente chama aqui da porta das ovelhas, ou, em outras versões, pórtico de Salomão, que conduzia lá a um espaço chamado Betesda, onde havia 5 colunas ao redor, e no meio havia um tanque. Se fosse simplesmente isso, seria tranquilo. A questão é quem estava lá. O texto vai nos dizer, e você pode perceber aí no decorrer da passagem, que lá haviam várias pessoas que estavam enfermas, e enfermas há muito tempo. Estavam doentes, e aí o texto traz uma lista aqui bem plena de como eram essas pessoas: cegos, mancos, paralíticos, certamente outros tantos mais, que estavam em situação altamente delicada. Certamente que aquele lugar não era um lugar agradável, certamente que aquele lugar, como tinha pessoas de muito tempo, algumas das quais não faziam higiene há um certo tempo, não cheirava tão bem. E o que me chama a atenção é que Jesus decide ir até aquele lugar. Jesus, nesse sentido, nos ensina algo impressionante. Ele atenta e se inclina para as pessoas e para os necessitados, para os carentes. Jesus desenvolve uma identificação fortíssima com aqueles que estão sofrendo, que estão padecendo. Vai na contramão, literalmente, da nossa sociedade. Nós temos, por natureza e por inclinação, estar mais próximo de quem tem mais, de quem é mais abastado, em regra, de quem pode nos oferecer algo. Essa é a lógica prevalente em muitos nossos cenários, e nós somos chamados, a partir da experiência de Jesus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Nazaré, para dar atenção a quem está precisando, a quem está necessitando, tanto do ponto de vista humano, físico, material, como do ponto de vista da sua alma, do seu espírito. E no mundo inteiro, fazendo corte para o nosso país, cortando para o nosso estado, para a nossa cidade e para o nosso bairro, aqui no entorno do complexo do nosso templo, enfim, mas também aí no seu próprio bairro. São tantas pessoas carentes, tantas pessoas necessitadas, tantas pessoas sofridas. Temos visto a tentativa do que está ao alcance dos governos, tanto no plano nacional como estadual, pelo que é narrado pelos evangelistas, uma diante da morte do seu amigo Lázaro,
e da comoção de todos que estavam ao redor, e 2 outras ocasiões por Jerusalém. Uma iniciando seu ministério, quando ele vê aquela multidão dispersa, distante do Senhor, e outra quando ele está entrando em Jerusalém, que é honrado com a expressão Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Logo após, ele vê as pessoas carentes, necessitadas. Então o Senhor se identifica com as nossas dores. Eu quero dizer que não é diferente agora, nesse instante. Aquilo que muitas vezes só sabe você e ninguém mais, só você e Deus lá no seu interior. Ele se importa, ele se interessa, ele trata do seu coração. Aquilo que você tem até dificuldade de lembrar, você não quer nem tocar, porque você não quer nem tocar, você não quer se lembrar de jeito nenhum, porque ele traz angústia e dor à sua alma. Ele, neste instante, quer tratar, quer curar feridas, aquelas situações que machucaram sua alma, um trauma que foi aberto e continua aberto, uma ferida que até hoje você não pensa nem. Você prefere colocar uma crosta, prefere colocar algo que cubra, mas o Senhor quer tratar os recônditos da casa da sua alma, do espaço do seu espírito. Ele quer tratar, quer chegar, quer restaurar, quer refazer. Portanto, diante do Senhor, abra a alma, derrame o seu coração, não fique com situações que lhe impedem de viver a plenitude da realização, do prazer, da satisfação diante do Senhor. E ao tempo que Ele trata de você, você trata de outros, porque o Senhor nos cura para nós curarmos, o Senhor nos liberta para nós sermos instrumento de libertação, o Senhor nos levanta para nós também estendermos os braços para os que estiverem precisando de serem levantados. O Senhor nos perdoa para que nós possamos proclamar o seu amor e a sua graça e o seu perdão, desenvolvendo isso, perdoando. E ouça aqui, mais uma vez o Espírito Santo fala ao seu coração: perdoe. Peça ao Senhor força para perdoar, você que já foi perdoado, e eu também, da maior dívida impagável, impossível de ser quitada, que é a cédula do pecado, que foi paga pelo Senhor Jesus de uma vez para sempre em nosso favor. Perdoe os que estiverem próximos, perdoe alguém da família, mesmo alguém que já partiu e você ainda fica com o coração cheio de rancor. Perdoe, ministre este perdão pela graça do Senhor, seja liberto pelo poder e a ação do Espírito Santo que lhe sonda, conhece sua vida, conhece o seu interior. Seja curado pelo Senhor. E o texto vai nos dizer que aquelas pessoas ali, elas tinham uma motivação de estarem ali. Presta atenção, a motivação daquelas pessoas estarem ali é que, segundo a crença que havia naquele tempo, uma crendice, uma certa superstição, de vez em quando, geralmente uma vez no ano, um anjo do Senhor descia naquele tanque, agitava a água daquele tanque, e a pessoa que fosse a primeira a pular no tanque ficaria curada da sua enfermidade. Veja que o texto nos traz algo interessante e que está tão presente ainda nos dias de hoje. Muitas pessoas têm direcionado a sua fé para as crendices mais diversas que se apresentam então em nossa sociedade. Nós respeitamos a sinceridade da fé de cada um, mas queremos dizer que a efetividade da fé só vai ter o alcance realmente que é necessário e que se propõe quando se volta para Jesus. A nossa fé precisa estar baseada e voltada para Jesus, e apenas para Jesus, e exclusivamente em Jesus. Não é Jesus e mais um objeto, não é Jesus e mais um copo com água, não é Jesus e mais um lenço, não é Jesus e mais um pedaço de madeira, não é Jesus e João, não é Jesus e Pedro, não é Jesus e Maria, é só Jesus e apenas Jesus. A nossa fé precisa ser direcionada, canalizada. Eles estavam com crendices e superstição
que justamente parecia trazer-lhes uma esperança, mas que a rigor fazia com que a decepção aumentasse ainda mais. Hoje nós estamos vendo crendices diversas, superstições, nisso que a gente chama de um nicho tão grande de religiosidade que está presente no mundo e no nosso país demais. Aquilo que nós podemos dizer de religiões das diversas matizes, dos diversos segmentos, e nós queremos reafirmar nesta ocasião que para nós a religião que o Senhor Deus apresenta à luz da sua palavra e que é para Ele aceita, é receber Jesus, é viver Jesus, ao ponto de que isso gera em nós mudança, transformação, força para resistir às tentações do mundo, às corrupções do mundo, e nos leva a ser fraternos, altruístas, solidários, cheios de graça, para atender órfãos e viúvas, para estender as mãos para os necessitados. Então nós precisamos canalizar mais firmemente mesmo essa fé voltada para Jesus. Não é em energia, não é em bola de cristal, não é naquilo que é apresentado no nosso dia a dia, não são em amuletos. A fé precisa se voltar absolutamente para Jesus, e aqueles todos precisavam entender isso. E agora, voltando-nos para o homem que é o personagem central da nossa passagem, além de Jesus, eu quero que você acompanhe nesse momento. O texto nos diz que em meio a todos aqueles ali, havia um homem que estava ali há 38 anos como paralítico. 38 anos com limitações, 38 anos com impossibilidade de locomoção, 38 anos, via de regra, preso a uma maca. Não sei o tempo daquela maca atual, poderia ter sido substituído, mas certamente uma maca surrada, sofrida. Imagina o corpo daquele homem, a sua impossibilidade de se locomover, suas pernas totalmente atrofiadas, seu corpo realmente limitado. E é bom perceber como era a cultura da época, porque a cultura da época apontava não só para o fato da sua limitação física, mas na percepção da cultura religiosa judaica. Ele era amaldiçoado, porque é como se Deus tivesse amaldiçoado a sua vida para que ele estivesse naquele estado, naquela situação. E o texto sagrado nos diz que Jesus chega ali, e ele agora, veja aí verso 6, guarda no coração, ele vê aquele homem deitado. Quando ele viu aquele homem deitado e soube que ele estava naquele estado durante tanto tempo, eu aprendo aqui algumas questões. Uma delas é que Jesus nos vê particularmente. O Senhor nos enxerga com propriedade de detalhes. Ele conhece como ninguém a nossa vida. Ele sabe como ninguém a nossa história. Não tem o que fazermos para esconder a nossa vida diante do Senhor. Não tem o que possamos fazer para tentar fugir da face dele. É loucura quem quer se afastar ou se colocar contra Deus. Os maiores pensadores da história, alguns dos quais formularam teorias mais diversas em alguns ramos, estes, via de regra, se colocaram ante Deus, ante a ação de Cristo, seja por frustração e decepção na sua relação paterna, na sua relação com o seu pai, mas no final de suas histórias, reconheceram como o homem é carente e necessitado de Deus em Cristo. E nós estamos numa época em que essa mensagem precisa ser trazida mais do que nunca ao nosso povo, aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus. Ele nos conhece, Ele nos sonda, já dizia o Salmo 139, foi Ele que nos formou gloriosamente. Não tem como fugir da sua face. Se formos para o mais alto monte, lá Ele estará. Se formos para a profundeza do abismo, lá Ele estará. Ele é quem nos entreteu no útero da nossa mãe. Ele conhece o que nós passamos até o dia de hoje. Ele conhece tua vida, teus passos, tua história, tua caminhada, os particulares, detalhes que talvez ninguém sabe. Ele sabe muito bem. Desejos
lá guardado no coração, só Ele sabe, traumas, questões a serem superadas e vencidas, angústias, só Ele sabe, Ele conhece, e Ele conhece o que o seu espírito e o meu precisam, mais do que nunca. Tanto é que o texto vai falar algo sério, e que eu acho interessante, porque, olhando para depois voltar para onde nós estamos, lá para o final, depois que o homem é curado, onde o Senhor atua gloriosamente na vida dele, veremos isso daqui a pouquinho, ele sai com a maca que era a sua prisão, que era sua limitação, que era onde ele ficava restrito, ele sai com ela na mão, imagina, ele sai com a maca, ele sai com aquela cama. Quando os religiosos, fariseus, escribas, saduceus, verem aquilo, enxergam aquilo, a palavra nos diz que eles dizem para o homem: olha, você sabe que não é permitido carregar uma maca no sábado. E eles sabiam que aquele homem tinha ficado naquela situação há muito tempo, mas não estavam nem aí. Para eles o que valia era a religiosidade cerimonial, formal, onde o que mais importava era exatamente aquilo que era exterior, não o ser humano, não a pessoa. E aquele homem disse: o homem que me curou, ele disse que eu deveria levantar e carregar a minha maca. Aí eles dizem: certamente que este homem que te curou, ele não sabe e não conhece as nossas leis. Só que Jesus o encontra mais tarde e diz para ele: olha, você está curado, não volte a pecar, para que não te aconteça algo pior. Quando eu leio esse texto, eu fico a pensar: o que é que Jesus quis dizer para aquele homem? Ele tinha pecado antes de estar paralítico e por causa do pecado paralítico ficou? Ou este pecado seria o pecado geral? E aqui eu quero abrir um espaço para depois retomar o verso 6, para que relembremos uma coisa importante. Pior do que a enfermidade, e quem em certa ocasião, em certa medida, deflagra a enfermidade, resulta a enfermidade. Pior do que a morte, o que em certa medida, em algumas circunstâncias também traz a morte mais imediata, e a morte em geral é o pecado. O pecado é o pior de todas as enfermidades. O pecado é o pior de todos os vírus. O pecado é o pior de todas as epidemias. O pecado é de fato aquilo que afasta o homem de Deus, que é o que a gente chama de morte. Tem pessoas, mesmo estando vivas, mortas porque estão distante de Deus, e muitas destas deliberadamente distante de Deus. Eu não sei absolutamente dizer se aquele homem tinha pecado e isso teria trazido como consequência diretamente a paralisia. Talvez não, talvez a paralisia, porque o texto não nos diz que ele era paralítico desde nascença. O texto nos diz que ele estava há 38 anos paralítico, mas nós não sabemos se desde nascença. Mas tem o pecado daquilo que a gente chama pecado de modo geral, pecado como afastamento de Deus. Nós nascemos debaixo dessa esfera pecaminosa, por isso que nós podemos dizer que em pecado nós fomos formados, e em iniquidade nos concebeu nossa mãe, dentro de um cenário, de um sistema pecaminoso, que nos leva a pecar, e que inevitavelmente nós pecamos, e se não for nos voltarmos para o Senhor, se não nos inclinarmos para Ele, estaremos atolados, estaremos cheios da lama do pecado. Por isso que a gente precisa anunciar, amada irmã e amado irmão, você que nos ouve neste momento, pode acompanhar essa transmissão, é tempo de anunciar que o pecado nos afaste de Deus, e nós precisamos de fato rejeitar o pecado, aborrecer o pecado, estar enojado quanto ao pecado, porque ele nos impede de Deus nos ouvir, ele faz com que nós soframos, e aí vem aquilo que a gente chama da consequência direta do pecado, que nem sempre todo sofrimento é consequência de pecado particular, como alguns querem dizer: se eu estou sofrendo, é porque eu pequei. Se eu estou com limitações, dificuldade financeira, é porque eu pequei. Se eu estou, porventura, com alguma situação
que me traga aflição é porque eu pequei. Não, esse foi o raciocínio dos amigos de Jó, e não funciona assim. Nós podemos sofrer, padecer, seja por esse sistema, seja por este mundo, seja por permissão de Deus, didática, pedagogicamente, com propósito claro, definido, mas nós não podemos negar que o pecado traz consequências, o pecado traz separação do homem de Deus, o pecado traz a morte, o salário do pecado é a morte. Foi por causa do pecado incrementado, enraizado na humanidade, desde Satanás, que incrementou, trazendo através do primeiro homem e da primeira mulher, que assim deram espaço, como em toda a história, que o Filho de Deus precisou morrer, que Jesus precisou ir ao Calvário, precisou nos substituir para nos libertar do pecado. Então nós precisamos estar diante de Deus pedindo força para não ceder ao pecado, porque a tentação é diária e permanente. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus diz: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós temos diária e constantemente tentações, o diabo está ao nosso redor, procurando tragar para que nós possamos cair. A carne nos estimula para buscar aquilo que parece ser bom, mas no final é caminho de morte. O sistema pecaminoso está diante de nós, em muita medida apetitoso para nos afastar do Senhor, e precisamos ter muito cuidado quanto a isso. Mas Jesus olhou para aquele homem, conhecendo na sua intimidade, em meio a todos ali. O texto nos diz que ele viu aquele homem deitado e soube que ele estava naquele estado há aqueles 38 anos. Jesus te vê hoje, onde você está, neste momento. Presta atenção nessa palavra. Vê o teu contexto, vê o teu cenário, conhece o teu coração, sonda a tua alma, sabe das tuas fragilidades, dos momentos de inquietações, dos momentos de queda, e qualquer um de nós podemos cair. A Bíblia diz que, na verdade, quem pensa estar em pé, tenha cuidado para que não caia. Nós podemos cair, precisamos da graça do Senhor. Por isso que quando a gente dizia no início, o Senhor nos levanta para a gente ajudar a levantar outros, e que eu possa ser esse instrumento de soerguimento, e você também, e não de julgamento, e não de apontamento, e de não estar ainda mais destruindo quem já está sofrido. E se você está na categoria de grande sofrimento, com a alma arrasada, sentindo-se de algum modo só, sentindo-se sem alegria, sem felicidade, ou sentindo com o coração muito apertado, algo que está na sua família trazendo-lhe sofrimento, dor, algo que está quanto ao seu futuro, você já sofrendo antecipadamente. Eu suplico que você não esteja neste estado, mas tem gente que está preocupado, ocupado com antecedência, sofrendo já pelo amanhã, sofrendo pelo que virá. Minha certeza é que Jesus está aí com você, Jesus está aí no seu dia a dia, Jesus está aí no seu coração, Jesus está agora sondando seu coração, e Ele conhece o estado da sua alma, e Ele quer tratar, e Ele quer curar, e Ele quer restaurar. E o texto sagrado nos fala que no verso 6, no final, Jesus faz uma pergunta para aquele homem, que é a seguinte: você quer ser curado? A Bíblia apresenta algumas colocações de Jesus estranhas, minimamente estranhas. Ele chega para o cego Bartimeu, que está cego desde nascença, este sim, e o cego clama por Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim, um título que aponta para Jesus como Messias, como profecia que se cumpria, e as pessoas diziam: não atormente o mestre, deixa ele passar. E Jesus disse: chame-o. E quando vão chamá-lo, ele chega, e Jesus faz uma pergunta: que queres que eu te faça? Óbvio, o que é que aquele cego queria? Interessante que no caso do cego Bartimeu, a resposta é direta, assertiva: eu quero ver. Bem direta. Noutras expressões, Jesus vai fazer sempre afirmações. Aquela mulher que toca nele depois de 12 anos com hemorragia e faz aquele sacrifício no meio da multidão, e ele sente sair dele algo diferente, e ele vai dizer: alguém me tocou, e é até certo ponto ironizado pelos discípulos, onde Pedro diz assim: Senhor, o Senhor está de brincadeira, gente para valer ao seu redor, o Senhor vai dizer quem lhe tocou? Ele disse: não, algo saiu de mim diferente. Ele já sabia quem era, mas ele queria uma expressão daquela mulher, queria na verdade uma demonstração, queria relacionamento, queria convivência, queria a fé em prática daquela mulher, queria amizade com aquela mulher. No nosso texto, ele faz uma pergunta:
que também requereria uma resposta simples. Se você está há 38 anos, numa situação tão complicada, tão difícil, tão dramática, quase que impossível, sem esperança, porque não era algo simples, era uma paralisia. Se hoje a gente não tem uma cura, do ponto de vista médico, para paralisias devidamente confirmadas em situações extremas, imagina há mais de 2.000 anos atrás, ou cerca de 2.000 anos atrás, era improvável o homem imaginar outra coisa, mas Jesus estava perguntando para ele o seguinte: olha, o que é que tu queres? Queres ser curado? E a resposta do homem não foi proporcional à pergunta de Jesus. Pelo contrário, ele vai dizer, em princípio: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. A gente pode até aqui talvez considerar que ao invés dele focar naquele que é a fonte da cura, que é de fato o centro e aquele que era a motivação da cura e a matéria-prima que ele precisaria executar naquele momento era a fé, ele acabou crendo simplesmente na superstição. Mas muito mais do que olhar para isso, eu quero olhar para a primeira expressão da resposta deste homem. Ele não estava só com uma dor física, ele não estava só com limitações na sua perna, ele estava com uma dor também da alma. Ele não tinha ninguém. Veja que expressão: eu não tenho ninguém. Sabia que a solidão, que o desamparo, que a indiferença, que quando nós somos deixados de lado, isso traz dores e traz angústia. Quantas pessoas estão se sentindo como este homem da nossa passagem? Quantas personagens bíblicas assim denunciam essa situação de se sentir-se desamparado e largado, mesmo com tanta gente ao redor? Eu me lembro lá daquela cura daquele menino que era endemoniado, e o pai, quando Jesus pergunta para ele há quanto tempo ele está assim, o pai diz: desde que ele era garotinho. E o espírito joga de um lado para o outro, e muitas vezes já tentou matá-lo no fogo ou na água, mas se tu podes, faz alguma coisa. Jesus fala algo interessante: se tu podes, tudo é possível aquele que crê, como Jesus dissesse, creia. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: aquele homem, aquele pai estava se sentindo abandonado, porque não havia atenção. Pelo contrário, os religiosos, se ele fosse buscar naquela época, ia dizer: é maldição de Deus sobre a vida do teu filho, por isso que ele está doente, está com um demônio sobre ele. Me lembro lá daquele Gerazeno, que tinha 6.000 demônios sobre o corpo dele. A expressão legião de soldados romanos equivalia a 6.000 soldados. Portanto, neste caso, que seriam 6.000 centúria, de onde veio a expressão centurião, seriam 100 soldados. Portanto, numa situação como de legião, seriam 6.000 soldados, e no caso do homem, 6.000 demônios. Sabe o que a população fazia com ele? Tanto daquela região da Galileia e de toda Genezaré, o afastava, o escanteava, o amarrava, o aprisionava com grilhões e com correntes, e aquele homem estava abandonado, destinado à morte, destinado de fato ao padecimento. Os demônios iam destruir a vida dele, mas Jesus foi para aquele lado de lá, inicialmente para encontrar-se com ele, depois age poderosamente na vida de outras pessoas, como é o caso da filha de Jairo, entre outros, mas ele vai ao encontro daquele homem. Jesus se preocupa com cada pessoa, particularmente se interessa pelas dores, pelas angústias, e ele de fato vê o momento que cada um passa. Então, momento de solidão, momento de sentir-se desprezado, momento de sentir-se realmente sem valor, momento de sentir-se sem significado, a estima quase que arrasada por uma frustração. E quantas frustrações a gente passa na vida? Lembra-se de algumas que você já passou, onde você só quer enterrar às vezes sua cabeça e quer fugir de tudo e de todos. Outros momentos de grande angústia, ele está conosco considerando esses momentos. Por isso que aquele homem diz: Senhor, eu não tenho ninguém. Se eu não tenho ninguém, como é que eu vou chegar lá? Outro vai e pula antes de mim, e vai passando o tempo de 38, vai daqui a pouco para 50, e vai continuar assim. É quando
ele completa: enquanto eu tento entrar, outro vai e pula no meu lugar. Aí é quando Jesus agora, ele vai dizer: meu filho, eu queria uma resposta, mas eu entendi o teu coração. O que eu digo para você agora é: levante-se, pegue a sua maca e ande. Louvado seja o Senhor. Veja aqui, uma das aplicações desse texto muito clara ao seu coração está no verso 6, Jesus te olha, Ele te enxerga, Ele te conhece, Ele sabe das suas limitações, das suas fragilidades, conhece a sua dor. Jesus também sabe nos momentos que você se sente solitário, mesmo com outras pessoas junto, ou neste momento literalmente solitário, sentindo-se sem esperança, sem vigor, sem alguém que estenda a mão, que possa apoiar. Ele conhece e Ele se preocupa com esse estado, mas Ele também quer te curar. O Senhor quer curar a tua alma, Ele quer curar o teu espírito, Ele quer curar o teu corpo. Ele é cura, Ele é vida, Ele é alento, Ele é para nós realmente esse que nos restaura, que nos restabelece. E nesse momento Ele está dizendo para você o que Ele disse para aquele paralítico, e com essa expressão caminhamos para o final desta ministração: levante-se, pegue a sua maca e ande. Hoje é um tempo da sua fé ser exercida diante do Senhor, mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, mesmo que as situações pareçam as mais contraditórias, mesmo que tudo diga não, mesmo que chegue o fim do túnel, mesmo que pareça que já é o final, aí é quando você se torna de fato aquele onde o Senhor opera o milagre chega quando tudo parece não ter mais solução, quando a luz agora parece que não está mais a se apresentar, quando o túnel já está no fim, o Senhor refaz, e este é o momento na sua vida. Você será alcançado pelo poder do Senhor, você será realmente alguém contemplado pela graça do Senhor, a partir da restauração do teu espírito. Você que ainda não rendeu-se a Jesus, renda-se a Jesus, derrame-se diante dEle, coloque seu coração na presença dEle, coloque sua mente. O problema que de algumas pessoas, e não é o seu caso, é quando aqueles religiosos, por isso que Jesus vai censurá-los, tanto dessa nossa passagem como de outras, que parece que se julgam autossuficientes e que dizem: ser curado de quê? Ser salvo de quê? Mas quem reconhece seu estado e vê sua necessidade, vai dizer: eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que me restaure, de alguém que me redima. Que você faça isso nessa ocasião, se renda ao Senhor, se entregue ao Senhor, compartilhe isso com um parente seu. Se estiver a nos acompanhar e quiser escrever aí que rende sua vida e seu coração diante do Senhor, faça isso. Nós queremos orar por você. O Senhor pode curar teu espírito, pode curar a tua alma. Não há situação que Ele não possa resolver, mas o que Ele quer de você é uma fé segura, é crer. A fé terapêutica, a fé restauradora, a fé nos ajuda em todos os momentos. Tem momentos que todos os recursos parecem falhar, tem momentos e instantes como esse que a gente está vivenciando, que pessoas estão na UTI e tudo já sinaliza para a morte, e a gente está vendo pela misericórdia do Senhor, e nós vamos abrir um parênteses aqui rápido para dizer quanto ao pastor Sócrates, que chegou no limiar daquilo que parecia quase improvável. Hoje o pastor Sócrates já esteve conversando com a sua filha Mariana, para a honra e glória do nome do Senhor, está sendo restabelecido. Mas além da medicina, porque o Senhor utiliza a fé em meio aos instrumentos que Ele mesmo dá da ciência, foi muito além, foi a sua fé, a minha fé, a fé da irmã Lúcia, a fé das suas filhas, a fé de todos que puderam orar e acreditar e dizer: Senhor, preserva a vida do teu servo, o Senhor tem ainda a cumprir algo na vida dele. Não é diferente com você, amado e amada. Quem tem lhe protegido dos males é o Senhor, mas se você vier a sofrer, ou eu mesmo, inclusive, até mesmo desse vírus, é o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos restaura, e eu tenho certeza que não partiremos enquanto Ele não cumpra todos os propósitos que Ele tem para realizar em nossas vidas. O Senhor cumprirá os seus propósitos, cumprirá os seus desígnios, cumprirá os seus projetos em nós. A nós nos cabe nos voltar para Ele, nos quebrantar diante dEle,
Ele, esperar nele, viver para Ele, amando-o e a sua palavra, seguindo suas orientações e crendo que Ele é real, verdadeiro, que Ele age, que Ele tem todo o poder, naquilo que não se pode agora ver, você já consegue enxergar o futuro pela ação do Senhor. Para um pouco agora. O que é que parece impossível para você? Você particularmente, na sua família, algo que você espera e que parece impossível. Comece a enxergar a ação de Deus mudando esse impossível em impossível, porque para Deus não há impossível. O que é insolúvel, para o Senhor é solúvel. O que é improvável, para o Senhor é provável. Ele pode todas as coisas, Ele tem todo o poder. Que você exerça essa fé como matéria-prima que muda, que restaura, que refaz. E Jesus disse para aquele homem: levante-se, pegue sua maca e ande. Como se levantar? Veja aqui, palavra. Primeiro, levante-se. Como é que ele ia se levantar? 38 anos, não tinha a menor possibilidade, e mesmo que fosse através de uma cura física, precisaria de um processo fisioterápico enorme para poder firmar os artérios, firmar as juntas, estavam todas flácidas, todas limitadas, trôpegas, e Jesus disse: levante-se. Se fosse eu que dissesse, aí não operaria. Por isso que nós podemos dizer, não podemos fabricar milagres, mas que os milagres existem, porque o nosso Deus está aqui comigo, está aí com você na sua casa. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele está aí, e a voz dEle continua sendo a voz de controle e comando sobre a natureza, sobre as enfermidades, sobre a própria morte. Ele liberta espiritualmente, liberta emocionalmente, e se Ele quiser, Ele também ressuscita fisicamente nos dias de hoje. Ele pode todas as coisas, glorificado seja o Senhor. E além de dizer, levante-se, pegue sua maca e ande. O que é que ele quis dizer? Além de você se levantar, seja liberto. A ação do Senhor proporcionalmente é plena. Ele restaura o homem, refaz o homem e vai restaurando tudo que está ao redor progressivamente, alcançando ao que está ao redor. Agora aquela maca que era instrumento de prisão e de restrição, se torna agora com aquele homem um testemunho da cura do Senhor. E a Bíblia diz que quando Jesus se encontra com ele depois e diz para ele, não viva uma vida de pecado, o que é que Jesus está querendo dizer? Esteja comigo, conserte-se em mim, esteja andando na minha presença, dependa da minha graça, se fortaleça em mim. E ele volta e não tem como ficar calado e diz para todos, inclusive para os judeus e para aqueles religiosos, que fora Jesus que tinha feito isto por ele. Assim como aquele endemoniado Gerazeno ou Gadareno voltou para as cidades de onde ele era conhecido e anunciou o reino de Deus, o poder do Senhor. Quero dizer aqui para você, quanto o Senhor já fez na sua vida, quantos milagres já operou, quantas obras maravilhosas. Anuncie, não fique calado. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Que a nossa fé seja essa matéria-prima para o poder e para a cura do Senhor.